Estamos nessa campanha, na verdade uma série de mensagens sobre santidade. Tiramos como igreja esse tempo para fazer uma revisão de vida. Eu falei aqui, já tenho dito que essa revisão é como levar o carro, né? Para fazer ali um conserto, um ajuste, uma revisão. O carro está andando, mas quando a gente chega lá, descobre que o óleo está baixo, que o freio está gasto, que a direção está sem balanceamento, e aí a gente vai ajustando. Na vida espiritual é da mesma forma. A gente vai caminhando, vivendo, e vai estragando. E aí precisa do conserto de Deus. E essa revisão é para a gente avaliar, entender, ver o que está fora do prumo e arrumar. Diga para o irmão que está do seu lado: você está estragado. Isso. Mas tem conserto para você, em nome de Jesus. Quem quer ser consertado por Deus? Bom, a gente já consertou a boca, né? Faz pouco, falamos a língua. Consertamos os relacionamentos, falamos aqui semana passada sobre isso. Também tratamos os pecados de omissão. E hoje a gente vai falar dos pecados de atitude, que são as doenças do coração. Se você trouxe Bíblia, abra lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda, porque dele. Amém. Enquanto eu orava essa semana por esse culto, no meu coração é como se eu ouvisse o Espírito Santo clamando assim, dizendo: diga para eles guardarem o coração. Diga para cada um deles que eu me importo com o coração. Hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, guarda o teu coração. Pecados de atitude, o que eles têm a ver com o coração? Sabe, na minha concepção, os pecados de atitude, eles são os pecados do coração. Nesse lugar velado dos sentimentos, das emoções, das intenções, das motivações, muitas vezes ervas daninhas crescem e a gente não é capaz de perceber. São pecados que adoecem a alma, o espírito, sobretudo o coração. E eles são perigosos, porque muitas vezes nós não somos capazes de percebê-los. E eles vão crescendo dentro de nós silenciosamente e podem trazer consequências muito sérias para a nossa vida com Deus e com os outros. São como as doenças do coração. Uma notícia que mexeu comigo há pouco tempo foi aquele jogador, eu não sei quantos viram, Juan, acho que é esquerdo, o atacante, o jogador do Nacional do Uruguai, teve uma partida com o São Paulo, e ele está correndo assim, e de repente começa a passar mal, desaba no campo, e aí os jogadores ficam desesperados, já veem que é algo sério, chamam uma ambulância, ele é levado para o hospital e não resiste, morre com 27 anos. E eu estava vendo um motivo, uma arritmia cardíaca, um problema do coração que passou desapercebido. Sabe, a nossa vida espiritual é igual. Se a gente não tratar os problemas do coração, a gente pode sofrer consequências sérias. Por isso hoje eu queria propor um check-up espiritual do teu coração. Quem topa passar por um check-up? Pastor, como é que funciona esse check-up? É simples. A gente vai abrir a caixa do coração e vai pedir a ajuda do Espírito Santo para olhar lá dentro. Mas pastor, e se eu descobrir alguma coisa ruim?
E se eu descobrir que o meu coração é uma espécie de caixa de Pandora, sabe aquela caixa da mitologia que eles guardavam as guerras, as desgraças, as doenças, os terrores. Sabe a bênção de olhar, abrir a caixa do coração com a ajuda do Espírito Santo? É que ele tem poder para tirar os terrores, as doenças, as intenções erradas, as motivações erradas. Ele tem poder para tratar o nosso coração e deixar ele parecido com o dele. Quem topa abrir a caixa do coração para a gente dar uma olhada aí dentro? Amém? Como que vai funcionar essas avaliações? Eu vou fazer 4 perguntas de checagem. 2 agora de manhã e 2 à noite. E à medida que a gente se avalia através dessas perguntas, a gente vai tratar o coração. Primeira pergunta. Guarda aí. Primeira pergunta desse check-up espiritual. O meu sentimento é o mesmo de Jesus? Vou perguntar de novo. O meu sentimento é o mesmo de Jesus? Em Filipenses 2, versículo 5, a Bíblia vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A palavra atitude aqui também pode ser traduzida por sentimento. Na versão NVI ele coloca lá: seja o sentimento de vocês o mesmo de Cristo Jesus. O que ele está falando? O modo de pensar, de entender a vida. Se eu pudesse fazer uma tradução livre, eu diria, a melhor tradução seria: seja o coração de vocês como o de Jesus. É disso que ele está falando aqui. Mas como que a gente estabelece os sentimentos de Jesus como um filtro, como um parâmetro para a nossa alma? Sabe, ao analisar a Bíblia, eu pude compreender que muitas vezes os nossos sentimentos podem ser contrários ao do coração de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que o próprio Jesus repreendeu Pedro, porque os seus sentimentos não eram os sentimentos de Deus. Quantos lembram do texto lá em Mateus capítulo 16? Quando Jesus está falando para os discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, e que lá ele ia ser perseguido por autoridades, que lá ele ia acabar morrendo, mas ressuscitaria. Lembra desse texto? E aí você lembra o que Pedro disse para Jesus? Pedro fala assim para Jesus: tem compaixão de ti, Senhor. Tenha pena de você mesmo. Não vai ser desse jeito. E aí o que Jesus responde para Pedro? Você lembra? Arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. E aí olha o que ele fala: porque não cogitas das coisas de Deus. A palavra cogitar aqui é a mesma palavra de Filipenses para sentimento, atitude. Ele está dizendo: o teu sentimento não é o sentimento do coração de Deus. Que forte isso! Os nossos sentimentos podem nos enganar. A autocomiseração de Pedro, se Jesus entrasse na barca, ia impedir o propósito de Deus. Que coisa forte. Ei, preste atenção. Talvez existam sentimentos no seu coração que vão sim te afastar dos propósitos de Deus. Quando olhamos para o coração, revisamos. Tem algum sentimento de autocomiseração aí? Algum sentimento que está fazendo você parar no meio do caminho? Algum sentimento que está, sim, de alguma maneira te atrapalhando para cumprir o propósito de Deus? Mas sabe, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor repreendeu não apenas o sentimento de Pedro, mas Pedro está muito bem acompanhado por outros personagens bíblicos. Que Deus falou: o sentimento de você não é o mesmo que o meu. Quer ver um exemplo? Jeremias. Quem lembra de Jeremias aqui? Jeremias tinha um ministério complicado demais. Deus mandou ele repreender as autoridades do seu tempo.
E ele levou tanta bordoada que tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Porque ele reclamava. Ele é conhecido também como profeta chorão. E eu acho muito interessante, estava lendo Jeremias essa semana, e no capítulo 12, ele está reclamando: Deus, como é que pode? O Senhor abençoa quem é injusto nessa terra. E ele está reclamando: como é que os ímpios prosperam? Como o Senhor não faz nada? E eu achei muito legal a resposta de Deus para Jeremias. Olha o que Deus fala com ele no capítulo 12, versículo 5. Diz assim: se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Ele falou, Deus, você continua lendo o texto assim: você nem sabe, a corda nem esticou para você, vai piorar. Até a tua família vai trair você. Rapaz, só está no começo. Se prepara, vai ficar mais intenso. Deus estava tratando o quê? Os sentimentos, o coração. Você vai competir com cavalos e vai vencer. Presta atenção em nome de Jesus. Teu sentimento não é o de Cristo, porque às vezes você fica reclamando, angustiado, e Deus está falando: eu estou te preparando para correr com cavalos, e os meus propósitos vão se cumprir na sua vida. Não seja traído pelos seus sentimentos. Outro personagem, Elias. Elias foi traído pelos seus sentimentos. Elias pensa num homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Elias, ele orava e caía fogo do céu. Eu queria ter essa habilidade às vezes. Já pensou que legal? Cara, muito legal. Era um homem cheio de Deus. Mas, um dia depois de tantas evidências do poder da graça do Senhor, ele vê que o coração do rei não se converteu. Fala: não adianta nada. Eu prego, Deus demonstra milagres, sinais, maravilhas. Esse povo não se arrepende e ele vai se esconder na caverna. Porque os sentimentos dele não eram o mesmo de Jesus. Traído pelos seus sentimentos, ele começa a dizer: não adianta nada, só sobrou eu aqui. A gente trabalha e para nada, não adianta, está lá desejando a morte. E eu acho muito interessante como Deus vai tratar o coração de Elias, os seus sentimentos. Não é com fogo caindo do céu, não é terremoto, não é barulho, não é vento forte. Deus usa uma brisa suave. Sabe o assobio do vento? Quando você deixa a janela entreaberta, e aí começa aquele barulho assim, ó. Às vezes, quando Deus vai tratar nosso coração, Ele usa uma brisa suave. Aquele homem sai para fora. E aí Deus começa a tratar. Estes sentimentos estão te enganando. Tem 7.000 que não se dobraram. Não é verdade. Teu coração não está bom. Jonas, gente. Jonas. Sabe qual que era o problema de Jonas? O problema do coração de muitos de nós. Deus estava pedindo para ele abençoar seus inimigos. Vai lá, prega para eles que eu vou salvar. Ele pega o barco para o outro lado, que ele falava: eu não quero que Deus abençoe esses que me fizeram mal. Tem gente aqui que está ruim do coração. Sabe por quê? Porque alguém te feriu, te machucou, e as coisas estão indo bem para ele. E você está amargurado. E Deus está te dizendo: teu sentimento não é o de Cristo Jesus. Sabe como Deus trata o coração de Jonas? Faz crescer uma planta. Jonas prega, mas ele sobe, pega um lugar assim, especial na montanha, porque ele queria ver fogo caindo do céu. E aí, ele está lá esperando e vê que nada está acontecendo. Calor, Deus faz uma árvore crescer, uma sombra gostosa. E aí, no outro dia, Deus vai lá, mata a árvore. Ele acorda com aquele som na cabeça, dor de cabeça, quase desmaiando. E aí ele fica bravo. E aí Deus fala: tá vendo? Você tem compaixão da planta que nasceu hoje e morreu amanhã. E esse povo
120 mil. Homens, mulheres, crianças, que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Como eu não vou ter compaixão deles? Jesus estava ensinando os seus sentimentos para aquele homem. Ei, eu não sei, talvez você esteja acompanhado de Elias, de Jonas, de Jeremias, ou de Pedro. Talvez teu coração não esteja bom. Quando a gente abre a caixa, a gente encontra algumas coisas que Deus quer consertar. Existem sentimentos que não são parecidos com os de Jesus. Sabe, um tempo atrás meu coração não estava bom. Eu tive acesso a uma planilha com os salários das pessoas do lugar onde eu trabalhava. E eu descobri que um subordinado meu, isso há muitos anos, ele ganhava mais do que eu. E eu lembro que aquilo entrou no meu coração do jeito ruim. Isso não é justo. Isso não é certo. Eu não sou valorizado aqui. Está vendo? Olha só. Quais são os valores da empresa? Quais são as medidas? A gente se dedica, se trabalha. E eu estava com o coração ruim demais. Mas quando a gente vai à presença de Deus, eu fui orar. E eu fui orar para reclamar para Deus. Sabe quando você vai para a presença, eu tenho razão, Senhor, julga a minha causa. E aí eu estava orando, cheio de razão, e aí o Espírito Santo falou no meu coração, mas meu coração não está bom. Falei, como assim meu coração não está bom? Eu estou fazendo tudo certo, a empresa que está errada. Teu coração não está bom, abre a Bíblia aí que eu vou falar com você. Aí abri a Bíblia aleatoriamente. Sabe que texto caiu? O texto que fala dos trabalhadores da vinha do Senhor. Um chegou de manhã para trabalhar, e o outro chegou no final da tarde. E o dono da terra pagou a mesma coisa para os dois. E aí Deus falou para mim assim, qual é o teu problema? Se eu quero abençoar o teu irmão, fica feliz com isso e para de reclamar. Eita bordoada que eu levei. Porque o meu coração, o meu sentimento, não tinha nada a ver com o de Jesus. Sabe, eu sempre falo aqui, o meu chefe é Deus. Não precisa de alguma coisa, eu peço para Ele. Ei, em nome de Jesus, hoje eu queria que você abrisse a caixa do teu coração. Existem sentimentos que estão te traindo. Existem sentimentos que você tem alimentado e que eles boicotam os projetos de Deus na sua vida. Existem sentimentos ruins que estão te fazendo mal, minando a sua fé. Hoje eu vim te dizer, seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. Quem quer ter o coração parecido com o de Jesus? Aleluia. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino e pensava como menino. Sabe criança quando está sentindo, lidando com as emoções, as primeiras vezes, ela não controla direito a raiva, ela não controla direito a tristeza. Quem tem filho aqui pequeno? Essa fase é interessante, porque você tem que ajudar a criança a entender o que está acontecendo com ela. Da mesma maneira, quem não trata, o crente que não trata os seus sentimentos na presença de Deus, ele para de crescer espiritualmente. Ele fica se sentindo como um menino. Hoje Deus trouxe você aqui porque Ele quer transformar a minha e a sua vida. Ele quer nos empurrar para a maturidade espiritual. E isso envolve deixar Deus tratar os nossos sentimentos. E aí quando a gente começa a se deixar tratar, a gente vai reconhecer alguns sentimentos que surgem e são frutos da graça de Deus. O altruísmo, a empatia. Jesus curava as pessoas porque se movia em compaixão. Quando eu aceitei a Jesus, antes eu passava
pelas pessoas e não enxergava as dores delas. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu me incomodava. Eu precisava fazer algo. Aquilo chamava a minha atenção, porque a minha atitude, o meu sentimento, se tornou o sentimento de Cristo Jesus. Quem quer tratar os sentimentos aqui? Quem quer guardar o coração? Feche teus olhos um pouquinho e põe a mão aqui. Fala assim: Deus, abre a caixa do meu coração. Tem sentimento que eu estou alimentando que não é bom. Eu estou entendendo errado minhas conquistas. Eu estou entendendo errado algumas lutas. Eu estou fazendo comparações perigosas. Eu estou permitindo sentimentos traírem a minha razão. Fala, Deus. Mostra. Trata. Eu quero que os meus sentimentos sejam parecidos com o de Jesus. Amém? Deu para resistir à primeira pergunta? Deu? Vai piorar. Isso. Vai piorar. Eu fiz um exame do coração, doutor William, uma vez, que você tem que ficar correndo. É horrível aquilo. Eles põem os negócios, eu quase não terminei, porque às vezes eu acelerando a esteira, você tem que correr, daí ela vai subindo. Eu falei, meu Deus! À medida que a gente vai mexendo no coração, a gente vai fazendo os exercícios mais complicados. Segunda pergunta que eu quero propor para você. As minhas motivações passam pelos critérios de Jesus? Pega aí. De novo. As minhas motivações passam pelos critérios de Jesus. Olha o que diz Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que ele está falando aqui? Às vezes a gente acha que está acertando, até faz o bem, mas Deus avalia o espírito. O coração, ele pesa, ele tem poder de medir as nossas intenções. E eu gosto dessa figura da balança. Quando a gente pensa em balança, a gente tem que fazer um exercício de olhar para a balança nos tempos antigos. A balança antiga, ela era feita por 2 pratos. Até hoje em latim o nome balança significa 2 pratos. Como é que eles faziam? Você ia lá na vendinha, no mercado, e o dono da venda, ele colocava num prato da balança o que ele chamava de padrão, que era um peso. Por exemplo, 1 quilo, ele deixava lá. E aí, a pessoa ia colocando ali os mantimentos, os recursos, até que a balança ficasse equilibrada. Qual era a maneira de roubar? Era adulterar o padrão. Então, a pessoa que colocava ali o padrão adulterado, em vez de 1 quilo, ele punha lá 800 gramas. Mas escrito 1 quilo. A pessoa ia lá e levava menos porque tinha sido enganado. Sabe, nós temos o poder de enganar nós mesmos. A gente faz as coisas, mas o nosso padrão, em relação às nossas motivações e intenções, está errado, não é o de Jesus. A Bíblia vai falar que Jesus se importava demais com as intenções e as motivações do nosso coração. A prova disso é o Sermão do Monte. Quem já leu ali o Sermão do Monte? Jesus fala muito sobre motivações, sobre intenções do nosso coração. E nesse sermão, ele vai trazer 2 padrões. O padrão moral e o padrão devocional. O padrão que eu devo ter para a minha conduta quanto cristão. E da mesma maneira, o padrão que eu devo ter em relação à prática da fé. O exercício prático da fé. E é interessante que ao estabelecer esse padrão, Jesus vai falar o tempo todo de intenções erradas. Por exemplo, Mateus 5:27 diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo,
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O padrão de Jesus é diferente do nosso. Ele está dizendo, não é apenas não se relacionar, ter um relacionamento extraconjugal, um relacionamento físico ou emocional. Ele está falando, não. Você já se perdeu quando as suas intenções não são boas. É isso que Jesus está falando. Deixa eu te dizer algo. Quem quer constantemente tratar o coração, viver num lugar seguro, no seu relacionamento com Deus, você tem que ser discipulado por alguém. E eu não estou falando de discipulado para batismo. Discipulado é vida na vida, é prestação de contas. Eu acredito em algo. Quem confessa a tentação não tem que confessar pecado. Você crê nisso? Quando a gente tem coragem de falar, veio isso aqui no meu coração, veio uma intenção, veio um desejo, veio um negócio, a gente se protege. Ele vai continuar falando desse padrão moral. Olha o que ele diz no versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está falando, não é apenas não matar. Às vezes você já matou no coração. Você está cheio de intenções ruins no que toca o outro. Olha quanto pecado de atitude, de coração, surge nesse lugar das intenções. Nós desejamos o mal, nós queremos o mal. A ira amanhece. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ira amanhecida corrói a alma. É aquele negócio que você fica com raiva e deixa passar por outro dia, e aí aquilo vira doença do coração. Em nome de Jesus, eu não sei que intenções você tem alimentado no teu coração, mas hoje Deus vai tratar, eu creio. Você crê nisso? Eu tenho que tratar o meu coração para a ira não passar para outro dia. Vou compartilhar alguns exercícios práticos. Quem quer aprender a não levar a ira para outro dia? Amém, aleluia. Tá? Deixa eu te ajudar. Primeira dica, brigue no chuveiro. Brigue no chuveiro. Nossa, isso é uma maravilha. Eu lembro que logo que eu casei, eu estava um dia falando alto, e a Sil passou assim pela porta do banheiro, e ela ouviu eu brigando. E quando terminou assim o banho, eu saí, ela falou, você estava brigando com o Tiaguinho. Quero deixar claro que o Tiago não estava no chuveiro, gente, tá? Por favor. Eu estava brigando sozinho. Eu falei, estava. Ela falou, mas por que você estava fazendo isso? Eu falei, é que eu fico brigando aqui, sozinho. É para na hora que eu for falar com a pessoa, tá? Com ele, eu vou falar direito. Sabe outro exercício que eu faço? Nas minhas caminhadas, assim, eu gosto de caminhar orando. E às vezes eu vou brigando, sim, com as pessoas, vou falando. Sabe por quê? Na medida que você vai falando, você está com raiva, daí aquele negócio vai passando. E aí você começa a ver que é tão ridículo o que você está deixando tomar conta das suas emoções, que o teu coração arrefece. Outra dica prática. Quem conduz reunião aqui bastante, participa de reunião, levanta a mão, deixa eu ver. Olha só. Sabe o que eu faço? Às vezes, a gente não se enxerga. Então, eu tenho nas reuniões importantes sempre alguém da minha confiança, só para me dar feedback. E às vezes para me olhar feio, chutar de baixo sem eu dar um sinal. Por quê? Porque às vezes a gente não se vê. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Irai-vos, mas não pequeis. O lugar que a gente mais se expõe é dentro de casa. Não é verdade? Deus colocou uma bênção do teu lado, que é teu marido ou tua esposa. E eles vão ver coisas que você às vezes não vê. Se você deixar ser ministrado, você vai ser abençoado. Esses dias, a minha esposa me chamou a atenção. E eu deixo ela chamar a minha atenção. Ela me chamou e falou assim, você já viu o teu tamanho? Eu falei, já?
Olha o tamanho da Nininha. Aí às vezes você fica bravo. Não é o que você disse. Mas olha a tua cara, essas veias aqui assim, cara vermelha. Você assusta ela, cara. Falei, nossa, ela ficou chateada com você. Fala com ela. Aí eu fui lá, chamei a Nininha. Nininha, papai te deu bronca, você ficou... Papai, fiquei assustado. Falei, é mesmo, filha? Tua cara estava muito feia, muito vermelha. Aí eu falei, filha, me perdoa. Eu chamei ela de Florzinha, abracei ela, pedi perdão. Graças a Deus pela minha esposa, porque eu não me vi. Em nome de Jesus, deixe a sua esposa, o seu marido ministrar na sua vida. Ele pode ser um auxiliador nessa busca pelo padrão de Jesus. Mas se você brigar com ele, aí virou o caos. Sabe o que você tem que dizer? Quando a tua mulher chamar a tua atenção, você diz sim, senhora, e faz o que ela está mandando, que você vai ser abençoado. Né? A minha mulher que puxou as palmas aqui, tá bom? Se deixe ministrar. A Bíblia vai mostrar que esse padrão não é só moral, ele também é devocional. Por isso Jesus vai falar, quando vocês derem esmolas, praticarem a caridade, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, observem as intenções do coração de vocês. Por isso ele vai dizer, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Porque o objetivo quando abençoa não é ser visto, não é o reconhecimento aqui. Da mesma maneira, quando vocês forem orar, façam o quê? Vão para o quarto, fecha a porta. E o Pai em secreto vai abençoar. Quando fizer jejum, como é que era, gente? É para ficar com o semblante abatido, com cara de triste, para todo mundo saber que você é o cara que mais jejum. Não, o que é para fazer? Ser discreto. Por que Jesus está falando? Ninguém pode saber que eu fiz jejum. Não, não é isso. Jesus está dizendo, cuidado, guarde o teu coração. Por quê? Até fazendo coisa boa, a gente pode se perder com intenções erradas. Sabe, a gente pode pregar com intenção errada. A gente pode dar oferta com intenção errada. A gente pode ajudar o outro com intenção errada. Mas quando a gente põe o padrão de Jesus na balança, abre a caixa do coração e deixa Ele tratar a nossa alma, aquilo que a gente faz redunda em louvor, glória, exaltação ao nome dEle. Hoje Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, para tratar o nosso coração. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, mas enquanto a música toca, eu queria te conduzir no momento de oração. Nós fizemos 2 perguntas simples. Os meus sentimentos são os de Jesus. As minhas intenções e motivações têm o padrão de Cristo. Hoje eu queria te ajudar, na presença de Deus, a clamar e falar, Deus, me mostra, revela. Se tem algo para consertar, eu quero fazer agora, na tua presença, em nome de Jesus. Se Deus falou contigo, aí onde você está, fica de pé no teu lugar, vamos orar agora junto. Você quer fazer essa oração junto comigo? Deus, deixa eu ver, me mostra. Eu quero guardar meu coração, quero que meu coração esteja bom, quero ter alegria na tua presença. Fica de pé, vamos orar aqui, enquanto a música toca. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Peça para Deus. Deus, tem algo no meu coração que não te agrada. Tem algum sentimento me traindo, boicotando teus propósitos. Tem alguma motivação ou intenção que não passa pelo teu crivo. Pensamentos impuros, raiva desmedida, raiva amanhecida, autocomiseração, vitimismo.
Senhor, eu me coloco junto com os meus irmãos na tua presença, reconhecendo que preciso da tua ajuda para guardar o meu coração. Às vezes eu interpreto as situações da vida errada, Senhor. Às vezes eu interpreto os meus irmãos errado. Às vezes sementes de engano que o inimigo lança no meu coração, eu alimento, Pai. Mas hoje eu quero pedir que o Senhor meta a mão no meu coração e no coração dos meus irmãos. E se tem algo que o Senhor quer arrancar, tirar fora, Pai, agora, em nome de Jesus, que cura chegue na alma dos meus irmãos. Que o Senhor ponha no prumo, que o Senhor ajuste na balança. Nós não queremos ser encontrados em falta, Senhor. Nós queremos passar aprovados à tua medida. Queremos sim, Deus, te honrar com as nossas vidas. Trata, cura, ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Nossa, já vamos encerrar nosso culto. Eu queria fazer só um convite para você. Não tem como seu coração ser parecido com o de Jesus sem a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele escreve as leis dele no nosso coração. O que Ele está dizendo? Você vai fazer as coisas do jeito de Deus se você convidar Jesus para entrar na tua vida. Se o Espírito Santo de Deus morar no teu coração, Ele vai mostrar, vai te ensinar as leis da graça, a ética do reino, que não é a ética desse mundo. Mas para isso a gente tem que tomar uma decisão. Abrir o coração e falar: Deus, meu coração é teu. Se tem alguém hoje aqui que quer fazer essa oração: eu quero viver do jeito de Deus, mas mais do meu. O meu já não está dando muito certo. Eu quero entregar meu coração. Eu quero que Deus escreva a lei dele no meu coração. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém aqui, levanta a mão assim bem alto. Tem alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem bastante gente com a mão levantada, tá? Eu vou pedir um favor para você. Aqui na frente os pastores vão estar. A gente vai cantar o refrão dessa última música. Você que levantou sua mão, vem aqui, a gente quer fazer uma oração, te entregar um presente, fazer um convite. Então, enquanto a música está tocando, você que levantou a mão, vem para cá, desce, pode vir, a gente quer orar por você. Venha, venha, vem cá. Isso. Se tem alguém perto de você, um amigo, um querido, quer que eu vá junto com você que levantou a mão, traz ele para cá. Nós vamos orar agora pela vida desses irmãos. E a presença de Jesus, ela vai entrar, ela vai chegar, ela vai fazer morada. Deus hoje vai colocar a lei dele no teu coração. Venha, se Deus falou contigo, vem para cá. Tem mais gente, tem lá no fundo, lá na galeria, desce para cá, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Tem mais gente que Deus está chamando. Venha, vem agora, vem agora, vem agora. Tem mais gente, venha, 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 venha. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Isso, venha, venha. Tem mais gente, Deus está. Toma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só de ti. Isso. Venha, venha. Tem mais gente. Deus está chamando. Vem aqui para receber essa oração. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Deixa eu orar por você que veio aqui na frente. É
fazer uma oração simples, se você puder repetir comigo. É uma oração de entrega. Feche seus olhos e repita assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu quero a tua lei, o teu padrão. Eu quero ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que o teu amor, que a tua presença me acompanhe sempre. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pai, sela agora esse compromisso. Abençoa os meus irmãos. Que a presença de Deus chegue na vida deles. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma olhadinha para trás aqui. Olha a família na fé que vocês estão recebendo agora. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Não saia sem pegar esse convitinho. Nós temos um café toda semana, terça e sábado. Vocês são bem-vindos para tomar café com a gente. Amém? Vamos orar para encerrar o nosso culto. Quem foi abençoado hoje aqui? Bem? Olha, o pastor Lucas está aqui, vem cá. O Lucas está lançando hoje um livro. O livro se chama História Bíblica na Visão dos Animais. Ele começou a contar a história da Bíblia para as crianças, para as filhas dele. E aí Deus o inspirou com este livro. Então hoje é o lançamento, ele vai estar lá assinando. Compra, dá de presente para um amiguinho, para um filho, para o filho, para o sobrinho. E aí a gente espalha a palavra de Deus para as crianças. Vamos orar consagrando o livro e abençoando vocês. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra que é viva. Obrigado porque o Senhor trata a nossa vida, o nosso coração. Peço, Deus, que haja conserto, ajuste, que o Senhor nos abençoe, que essa palavra que ouvimos hoje possa frutificar nos nossos corações. Pai, consagramos esse livro que o Lucas escreveu ao Senhor, que ele seja instrumento de bênção, de salvação para as crianças, Pai. Obrigado por esse presente. Também quero clamar agora, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Um ótimo domingo.